Olá, eu sou Kleber Silva Souza, licenciado em Ciências Biológicas, e hoje irei apresentar meu plano de aula para vocês. Primeiramente, eu fiz esse plano de aula especialmente para alunos do 7º ano do Fundamental 2, na disciplina de Ciências, com o tema sobre cadeia alimentar ou cadeias alimentares, em exatamente 4 aulas de 50 minutos cada para trabalhar esse assunto. Primeiramente, no objetivo geral, eu queria trazer o papel dos organismos produtores e consumidores na cadeia alimentar e o impacto das atividades humanas sobre os ecossistemas, especialmente o ecossistema catenga no cotidiano da aluno, onde eu queria trazer esse ecossistema catenga porque os alunos têm mais vivência e podem compreender o assunto mais fácil com esse exemplo. Objetivos específicos seria descrever quais os papéis dos produtores e consumidores na cadeia alimentar e como identificar, onde os alunos iriam aprender quais são cada papel e como identificar cada um, analisar como os diferentes fatores das atividades humanas afetando o ecossistema ao redor. Eles iriam aprender como um fator ambiental ou humano interferir na cadeia alimentar pode desequilibrar isso e danificar o ecossistema em volta. A habilidade que a gente trabalhar seria analisar e compreender as relações entre os seres vivos e o meio ambiente, incluindo a cadeia alimentar e as relações de interdependência entre organismos de diferentes níveis tróficos. Os tópicos da aula seriam produtores e consumidores em uma cadeia alimentar, os impactos ambientais da atividade humana e medidas para a conservação. Os materiais, eu iria trabalhar o livro didático como um mediador do conhecimento, mas trazendo exemplos para o cotidiano deles. Ferramentas tecnológicas, um vídeo didático utilizando DataShow. Essa estratégia pedagógica que eu iria utilizar dentro da sala de aula seria uma discussão em grupo e analisar um impacto ambiental na região. As atividades planejadas, uma discussão em grupo, analisar exemplos de cadeia alimentar, onde os alunos iriam analisar diferentes cadeias alimentares, ou eles poderiam trazer exemplos dele mesmo, do cotidiano deles, de alunos que moram no interior ou alunos que moram na cidade, exemplos que eles vivenciam. Em um estudo de caso, ele ia trazer uma discussão sobre um evento ambiental e suas consequências que ocorreu recentemente na região. Um exemplo seria onde moradores no interior de Casa Nova, Bahia, presenciaram aves mortas em açudes e barragens em localidades do Poço da Pedra, Tiririca, Torre e Uricuri. E eles iriam compreender como esse impacto de aves mortas na região poderia ter graves impactos no ecossistema que prejudicou a cadeia alimentar. Nessa introdução seria a primeira aula e iniciar a aula sobre a importância desses organismos em uma cadeia alimentar e no ecossistema e seus possíveis impactos, onde ia demonstrar aos alunos alguns exemplos de cadeias alimentares, produtores, consumidores e decompositores, e quais seus papéis eles iriam ter que compreender cada papel de cada um na cadeia alimentar e no ecossistema, e possíveis impactos caso essa cadeia alimentar sofra um desequilíbrio. No desenvolvimento ia trabalhar duas aulas, que discutir papéis dos produtores, consumidores e decompositores através de um debate, onde iria exigir mais tempo, onde ia fazer uma volta de conversa, um debate. Ia discutir com os alunos sobre a cadeia alimentar, alimentar e desenvolver mais esse conteúdo a fundo com a ajuda deles. Na conclusão, ia revisar todos os tópicos que a gente abordou nesse plano de aula e na aula
e nas atividades, discussões e exemplos que eu dei e o que eles aprenderam e como eles podem vivenciar isso no cotidiano deles. Como alunos que moram no interior têm mais vivência de cadeias alimentares do que alunos que moram na cidade, mas tem alguns casos que eles podem trazer sobre isso com o que eles aprenderam em aula. Os métodos de avaliação ia questionar sobre conceitos discutidos e observação nas atividades práticas e discussões, onde que é mais importante que iria identificar o que eles aprenderam nessas aulas. E sem falar que tem que trazer uma adaptação para diversos níveis de aprendizagem. Alunos com dificuldade de utilizar recursos visuais para eles terem um melhor entendimento, como os materiais utilizados que eu vou utilizar em sala de aula, como o vídeo didático, por exemplo, que vai ter ilustrações para eles compreenderem mais a fundo. E alunos mais avançados oferecer desafios adicionais e leituras complementares sobre os temas, onde eu ia desafiar alunos com um avanço mais sobre conceitos mais a fundo sobre a cadeia alimentar, a importância e como eles podem compreender isso mais afins com leituras mais dinâmicas e aprofundadas. E por fim, as referências do livro didático que eu iria utilizar para ensinar sobre a cadeia alimentar no cotidiano e o vídeo didático que se encontra no YouTube que eu vou utilizar para os alunos compreenderem mais sobre a cadeia alimentar. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado.